Minha irmã, vivemos um tempo em que os valores da família são por muitos e tantos ignorados ou até mesmo esquecidos. As leituras deste domingo nos falam da dignidade do matrimônio cristão. A dignidade desse matrimônio dentro do plano maravilhoso de Deus, do amor de Deus para a humanidade. A primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 24, apresenta Deus criando o homem e a mulher para se completarem, para se ajudarem e principalmente para se amarem. O texto não é uma reportagem daqueles fatos de como aconteceu, ponto por ponto, mas é uma catequese. Fala sobre a origem da vida e do homem estando em Deus, Deus sendo o seu princípio. A solidão é uma experiência terrível para a pessoa humana. Adão, apesar de possuir o domínio sobre todas as criaturas, não está plenamente realizado. Ele sente uma profunda solidão, porque falta-lhe alguém com quem ele pudesse compartilhar a vida, a felicidade. Deus preenche sua solidão criando a mulher, criando da mesma carne que ele, dotada da mesma natureza, da mesma humanidade, da mesma dignidade. É na partilha de suas vidas, no amor, que o homem encontra a realização plena de sua existência. E é importante entendermos que o homem e a mulher, eles são iguais em sua dignidade. Eles são da mesma carne, eles são partícipes do mesmo destino. Eles completam-se um ao outro e juntos eles complementam a grande obra do Criador. Essa realidade existe e exige que o homem e a mulher se respeitem. Exclui qualquer atitude egoísta de dominação. Deve haver uma unidade. Se tornarão uma só carne, uma só pessoa. Uma fusão não é apenas dos corpos, mas na sua totalidade, corpo e alma. Como seus projetos, seus sentimentos, seus ideais, suas tendências, suas esperanças, suas amizades e até mesmo e principalmente a sua fé. Na segunda leitura na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo de 9 a 11, o escritor sagrado lembra a qualidade do amor de Deus pelos homens. Deus amou tanto a humanidade que enviou ao mundo o seu Filho único. O Filho, ele solidarizou-se com os homens, partilhou a debilidade dos homens e aceitou morrer na cruz para dizer aos homens que a verdadeira vida está no amor, que se dá até as últimas consequências. Esse amor radical, esse amor verdadeiro. O casal cristão deve também testemunhar com a sua doação sem limites e com a sua entrega total esse amor de Deus pela humanidade. No Evangelho, Jesus é perguntado sobre a realidade do divórcio, se é permitido, porque pela lei de Moisés, em certos casos, era permitido para proteger a mulher das arbitrariedades do marido. Cristo responde: Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. Mas desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Diante da posição de Jesus, os discípulos eles ficam perplexos. E Jesus ainda conclui: quem despede sua mulher e se casa com outra comete adultério. O Evangelho nos apresenta o projeto ideal de Deus para o homem e para a mulher que se amam.
Eles são convidados a viverem em comunhão total um com o outro, dando-se um ao outro, partilhando a vida um com o outro, unidos por um vínculo de amor que é mais forte do que qualquer outro vínculo. O amor de um homem e de uma mulher que se comprometem diante de Deus e da sociedade deve ser um amor eterno e indestrutível, que é reflexo desse amor que Deus tem pela humanidade. O divórcio e a poligamia não fazem parte do projeto de Deus. Jesus reafirma a unidade e a indissolubilidade do matrimônio e condena o divórcio e a poligamia. Numa época em que muitos procuram destruir ou desfigurar a família, é urgente proclamar o plano de Deus sobre o matrimônio e a família. Não é uma norma da igreja, é o plano de Deus, reafirmado por Jesus Cristo. O texto ele finaliza com a referência às crianças, as maiores vítimas de uma família fragmentada. As mães levam seus filhos até Jesus para que Jesus os abençoe. E os apóstolos ficam ali meio impacientes, tentando impedir que as crianças chegassem até Jesus. E Jesus diz: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Ele abraça as crianças e abençoa as crianças, impondo-lhes as mãos. Os esposos não podem pensar só em si mesmos, esquecendo dos seus filhos. A missão dos pais é repetir o gesto das mães israelitas, levar seus filhos a Jesus para que Jesus possa abençoá-las e possam crescer na sua sabedoria, na escola ou nas comunidades, conservando a sua inocência. E essas crianças sejam um dia recebidas no reino dos céus, preparado para elas. Nossa atitude para com os divorciados deve ser qual? Deve ser atitude de acolhimento, de integrar, de compreender e ajudar aquelas pessoas que as circunstâncias da vida impediram de viver o projeto ideal de Deus, sem renunciar ao projeto ideal que Deus propõe e Jesus reafirma no Evangelho. Para isso existe a pastoral, essa acolhida no grupo Bom Pastor que reintegra essas pessoas à comunidade, ao amor misericordioso de Deus. Meu irmão, minha irmã, a felicidade de uma família só existe quando há comunhão, comunhão entre o casal, comunhão entre os filhos com o casal e também e principalmente a união com Deus. Rezemos para que nossas famílias sejam como a família desejada por Deus. A família que é santuário da vida. A família que é berço do amor e da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.